Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Romano, eu sou editora-chefe do Cointelegraph e eu vim contar para vocês mais uma vez quais foram os acontecimentos mais importantes da semana do setor dos ativos digitais, né? Começando com o Bitcoin, a gente teve o fechamento do candle de abril, né? Pela primeira vez em 6 anos, esse candle foi vermelho, porque o ativo, enfim, ele não conseguiu ter grandes desempenhos durante as últimas semanas, né? Falando especificamente sobre a última semana, o Bitcoin teve ali uma pequena oscilação que deixou o ativo sendo negociado aproximadamente entre 56 e 58 mil dólares, né? A gente tinha tido há poucas semanas atrás, né? Poucos dias atrás, o ativo atingindo a nova máxima histórica, né? Sendo negociado em 64 mil dólares. Depois disso, a gente teve uma queda bem vertiginosa ali, que fez com que ele fosse negociado perto dos 47 mil dólares. Nos dias subsequentes a essa queda, ele começou a subir, né? Mas ele continua estagnado ali na faixa dos 56, 58, sendo que, assim, que a faixa dos 55 é uma faixa bem importante para o ativo, porque isso garante, né, a capitalização de 1 trilhão do Bitcoin, né? Então, apesar dessa estagnação, a gente não parece estar correndo grandes perigos em relação ao mercado. Só ali uma certa ansiedade para ver os próximos passos do Bitcoin, né? Mesmo a semana tendo sido um pouco decepcionante, digamos assim, para os traders de Bitcoin, a gente teve uma semana bem interessante em relação ao Ether, né? Ele conseguiu, além de atingir novas máximas históricas, né? Ali em 2.9500 aproximadamente mil dólares, né? A gente teve outros marcos interessantes em relação à capitalização do Ether, né? Com esse valor, ele conseguiu superar, por exemplo, a capitalização da platina, que é um metal precioso, e também do PayPal. E atualmente, ele é o 27º ativo mais valioso do mundo, né? Então, a gente tem realmente o Ether se consolidando frente ao mercado internacional com uma criptomoeda valiosa, e esse processo de grande desempenho do Ether com a estagnação do Bitcoin levantou, né, e fez com que a gente tivesse uma retomada das discussões sobre a descorrelação entre os dois ativos e a possibilidade do Ether superar, né, ou ter o que a gente chama de flipping, né, em relação ao Bitcoin, principalmente considerando uma descorrelação, né. A descorrelação dos ativos no mercado de criptomoedas é uma coisa bem interessante, porque faz com que a gente pudesse talvez utilizar outras cripto como hedge, né, e não buscar na USDT ou no mercado tradicional das fiats uma forma de se proteger da volatilidade dos movimentos do preço do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? Então esse processo é bem legal de se assistir, né? Além dessas métricas, a gente teve também uma entrada, né, assim, um crescimento de 80% do fluxo de dinheiro institucional no Ether, né? Então a gente está vendo aí também esse processo de diversificação do portfólio dos investidores institucionais, e o Ether está aí sendo considerado um ativo bem interessante. Na semana passada a gente tinha tido uma entrada massiva também em XRP, então é bem interessante ver esse movimento, né? Falando aqui que a gente acabou de citar o Tether, né? Ele também atingiu uma marca bem interessante. A capitalização de mercado do Tether atingiu pela primeira vez os 50 bilhões de dólares, né? Então a gente está vendo também esse processo de aumento da infraestrutura dessas altcoins, dessas stablecoins, né, que garantem novos produtos em relação ao mercado das criptomoedas. Falando um pouquinho sobre os institucionais, né, a gente teve a Nixon, que é uma gigante chinesa relacionada aos gamers, né, entrando no mercado de criptomoedas, né, ela é a mais nova institucional a anunciar que vai ter Bitcoin no seu patrimônio, né, e ela anunciou a compra de mais de 1.700 bitcoins nessa entrada a um preço médio de 58 mil dólares, né? Essa é uma métrica bem interessante, porque a gente está vendo que ainda existem institucionais entrando com peso nesses patamares, assim, que a gente está vivenciando agora com o Bitcoin, né? Então, isso mostra que a gente ainda tem um ímpeto, né? Uma força para os próximos passos no mercado. A gente teve a Binance também anunciando a tokenização de ações de empresas, né? Ela anunciou que agora os usuários interessados
investir na MicroStrategy, na Apple, na Microsoft. Ela já tinha anunciado da Tesla, né? Agora podem fazer isso via Binance. E nessa mesma semana que ela anunciou essas novas ações, a gente teve também a BaFin, né? Que é o órgão fiscalizador desse mercado dos serviços financeiros dos Estados Unidos, falando para a Binance que ela muito provavelmente vai enfrentar algumas multas pesadas, porque ela não pode estar oferecendo esses ativos para os investidores sem cumprir determinadas regulamentações, né? Então, a Binance respondeu o que ela sempre responde, na verdade, né? Que ela está trabalhando em estreita colaboração com os reguladores, então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Falando em relação a assim, continuando o assunto da relação das criptomoedas com os órgãos regulamentares, né? A gente teve também novos anúncios, assim, de investidores relacionados à Ripple, falando que a empresa tem como objetivo fazer um IPO também, se tornar pública, né? Assim que ela conseguir superar esses desafios que ela está enfrentando com a SEC. Nas últimas semanas, ela tem conseguido, né, realmente ter pareceres favoráveis em relação a ela. Então, talvez a gente tenha aí uma nova empresa também anunciando o IPO. A Kraken também parece estar se preparando para anunciar. Então, a gente está vendo também esse processo de institucionalização, não só dos institucionais entrando no Bitcoin, como do Bitcoin e das criptomoedas, né, se tornando institucionais, assim. A gente teve também o Mercado Livre anunciando que alguns usuários podem comprar imóveis com criptomoedas, né, a primeira iniciativa, assim, da plataforma em relação às criptomoedas. É legal lembrar que o Mercado Livre já foi, assim, a maior empresa de capitalização do Brasil. Atualmente ela é a segunda, mas é uma empresa que tem um trabalho bem forte no Brasil, assim, e na América Latina ela tem destacado bastante, né? A gente teve também a eToro lançando uma cesta de exposição a cripto, que é bem interessante porque ela é uma cesta que permite que as pessoas investam nas empresas que estão agregando valor à cadeia do Bitcoin, né? Então, na Nvidia, nas mineradoras, né? Na Marathon, por exemplo, na Riot. Então, a gente está vendo uma amplitude dos produtos que podem ser investidos, que são correlacionados ao mercado, mas não significam diretamente exposição às criptomoedas, né? A gente teve a Goldman Sachs também identificando 19 ações relacionadas às criptomoedas, né? Empresas relacionadas às criptomoedas que tiveram um desempenho acima do SP500, né? Então também foi bem interessante. Em relação ao Brasil, a gente teve a estreia do primeiro ETF no começo da semana, né? Ele foi o terceiro ativo mais negociado na Bolsa no dia da sua estreia. A gente teve também o Ministério da Cultura anunciando seu primeiro NFT, acho que é a primeira iniciativa brasileira relacionada a uma iniciativa mundial, né, de um governo, na verdade, anunciando um NFT. A gente teve também uma nova questão relacionada à fusão de dois protocolos de leis que tratavam em relação às criptomoedas, né? E a gente teve também a JBS anunciando que ela quer rastrear em blockchain todo o gado verde dela, né? Para mostrar que os trabalhos relacionados à pecuária dela não estejam correlacionados ou estejam vinculados à questão de desmatamento da Amazônia. Basicamente, tem mais uma notícia que eu esqueci, que foi bem importante essa semana também, que é em relação à Turquia, né? A Turquia, há poucas semanas atrás, ela anunciou a proibição da oferta de serviços relacionados, né, às criptomoedas. E aí ela está num processo de perseguição a duas exchanges que deram um possível exit scam em relação aos seus usuários. E aí, para mitigar esse problema, o governo anunciou um órgão, né, que o Banco Central provavelmente deve fazer a custódia das criptomoedas para garantir mais segurança em relação aos ativos digitais para os investidores, né? Então, é uma nova questão, assim, que o seu mercado de criptomoedas está tendo que enfrentar nesses últimos tempos, que é essa questão da possível entrada dos governos nas criptomoedas, né? Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Até mais!